Está no ar mais uma Opinião Livre. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, a importância das histórias infantis para as crianças durante a pandemia, né? Porque no dia a dia as crianças fazem constantes descobertas brincando e imaginando histórias. E no mundo da fantasia a gente sabe que a realidade toma outra forma, né? E tudo passa a ser possível, até mesmo morrer e viver novamente. Mas o que será que acontece quando a criança não pode brincar com os amigos, que é o que está acontecendo, né? Há um ano, em isolamento, muitas crianças estão sofrendo com essa impossibilidade de brincar com os amigos, com os colegas, e essas brincadeiras passaram a ser mais solitárias, né? E muitas vezes aqui, via telinha, acessando o mundo digital. Mas poucas aproveitam para mergulhar na história infantil. E foi pensando justamente na importância desse tema que nós convidamos novamente aqui para falar sobre essa importância da história infantil para cuidar da saúde mental das crianças. Nós vamos conversar com a doutora Aline Reck Padilha Abrantes para falar sobre esse tema. Muito obrigada pela sua presença aqui novamente, viu? Oi, Silvia. Obrigada, é sempre muito bom estar aqui, poder trocar com você e levar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu adorei a escolha desse tema, porque é impressionante, nós já estamos há um ano, né, em isolamento, e a gente, às vezes, não para pensar como as crianças devem estar sofrendo nesse mundo real que a gente mesmo não aceita, né? Então, eu queria que você falasse um pouco começasse falando dessa capacidade de fantasiar das crianças. Uhum. Bom, o fantasiar das crianças, né, não é só uma capacidade, né? Eu poderia dizer que faz parte da constituição subjetiva também, fantasiar, né? Essa que é uma capacidade, mas não só, mas é um recurso, né, que as crianças têm, ainda que o imaginário aí ocupe um espaço muito, né, privilegiado. Fantasiar também é uma elaboração simbólica, né? É poder lidar com a própria falta, né, que é estrutural mesmo, e contornar algo que sempre retorna ao mesmo ponto, né? Que é isso que, assim, é tão difícil atualmente, por exemplo, na pandemia, lidar com essa realidade tão dura, né? Então, isso que é difícil de apreender, a fantasia, né? Ela é um recurso que auxilia muito as crianças e que é próprio, né, da criança fantasiar, né? Na fantasia, a criança pode elaborar as vivências que ela tem na realidade, pode ensaiar um futuro, né, que está por vir, né? Faz de conta que eu era, né? Tem toda uma questão aí temporal, né? Ela antecipa lugares, posições. Enfim, ela pode brincar de ser grande, de ser adulto. E a fantasia aí, ela ocupa um lugar no psiquismo infantil, né? Que se torna tênue, assim, entre a realidade e a fantasia. Não significa que a criança perde a noção de realidade, mas ela consegue, né, com a fantasia, trabalhar essa realidade, né? Associar livremente, que é o que a gente, né, na clínica, posso te colocar, é um instrumento de trabalho, a fantasia da criança, porque por meio da fantasia ela revela os desejos inconscientes, né? A realidade e a ficção aí, ela não tem, na escuta, né, na clínica com as crianças, ela passa a ser a mesma realidade discursiva, né? Que eu quero dizer, não importa se aquilo é uma fantasia, né? O que importa é o que a criança traz, né? O que ela fala, o que ela coloca em significantes no discurso dela, na brincadeira, porque isso diz do próprio desejo dela inconsciente, isso diz dos significantes que são importantes para ela, enfim. É de fato uma situação traumática, não é isso o que importa, né, que passa a ser tão importante na escuta do Freud, mas é o que ela traz daquilo que ela experimentou. Que fantasia, né, que construção ela faz, a pessoa faz em cima, né, a partir daquilo que ela vivencia, né? Então, e o que aparece aí na fala da pessoa, né? Então, Uhum.
Muitas vezes a gente escuta na clínica assim, ah, mas eu preciso lembrar de como é que eu realmente vivi aquele momento. O importante é o que aparece daquele momento, e não necessariamente como viveu. E aí mostra também essa importância da fantasia na criança. Aline, e fantasiar é um exercício próprio das crianças, então. O adulto não fantasia? Ah, eu fantasio tanto. Claro que fantasia, né? Não, os adultos também fantasiam. É que a gente não admite, né? De certa forma, tem uma certa vergonha, talvez, algo assim, né? De dizer, ah, eu estou fantasiando, a gente fala, estou devaneando, estou sonhando acordado, né? O Freud tem um texto muito rico, muito interessante, vale a pena ler, que se chama Escritores Criativos e Devaneios, né? E nesse texto ele fala que a ocupação mais favorita e intensa da criança, né, que é o brincar, o fantasiar, é muito próxima do poeta, né? Do poeta que, assim como a criança, cria um mundo de fantasias, o escritor, enfim, que leva muito a sério aquilo que ele vai imaginando, né? E vai colocando ali na escrita dele, na construção de uma história, de um livro, de uma ficção, né? Ao mesmo tempo que continua mantendo essa separação da realidade, né? A criança, quando ela cresce e se torna um adulto, ela para de brincar, né? E se esforça para encarar a realidade com a devida seriedade que requer que a gente tenha, né? Mas nem por isso a gente abdica daquela experiência, né, que nós tivemos da fantasia, né? Então, é como se fosse uma troca, a gente substitui esse faz de conta infantil pelo devanear, pelo sonhar acordado, né? A nossa própria insatisfação, que é própria, né, do sujeito, né? Essa coisa de estar insatisfeito é o que mobiliza, né? Que faz a gente buscar a realização de um desejo, de algo que está insatisfeito, sonhando, né? E o sonho muitas vezes se torna um objetivo, né? Então, essa coisa que você fala, ah, eu penso tanto, eu imagino tanto, sim, faz parte. E é importante, né? Mobiliza. Eu acho até que é um grande remédio, né, para manter a nossa saúde mental, porque quem não consegue, pelo menos, devanear, como você fala, ou imaginar alguma coisa, às vezes até quando a gente está lendo, né, é gostoso imaginar aquela cena. É diferente de assistir um filme que você está vendo ali, quando você lê, quando você ouve alguma coisa, você imagina, é muito importante. E eu fico pensando nessa pandemia, né, que é o tema do nosso encontro aqui, essa capacidade de fantasiar, ela pode realmente auxiliar as crianças a enfrentar essa realidade da pandemia, que nós já não estamos aguentando mais, e eu fico imaginando as crianças, né, Aline? Sim, as crianças estão sofrendo bastante também, né? Com tudo, né? Com toda a situação, o que significa estar em casa, né? Por muito tempo, com os pais, enfim, não encontrar os amigos, não ter momentos de socialização com outros fora né? Dali do espectro familiar. Mas essa capacidade de imaginar, né, das crianças, esse espírito imaginativo, ele pode ser, sim, um grande aliado para auxiliar a elaborar a realidade atual, né? E manter uma certa esperança, porque a gente precisa também, né, ter uma esperança. Então, na brincadeira de faz de conta, a criança pode fantasiar livremente de ser poderosa, de ser capaz de fazer coisas que as limitações de ser pequena a impedem, né? Ela pode colocar uma capa, por exemplo, e dizer que ela é o super-herói que vai salvar todos do vírus. E tudo isso se mantém na fantasia, né? Eu quero dizer que ela tem consciência da sua realidade, mas essa construção imaginária, ela auxilia, sim, a criança a simbolizar a realidade e a encontrar saídas possíveis. Isso é muito importante, né? Que ela se serve disso
para elaborar a realidade e pensar algumas saídas possíveis, algumas possibilidades, né, dentro da sua realidade. Aline, em relação às histórias infantis, né? Porque eu acho que, não sei se os pais continuam contando histórias infantis para os seus filhos. Hoje em dia, né, nesse mundo virtual, as pessoas colocam um filminho no celular ou um filme no computador, na televisão, e não sei se as crianças de hoje ainda ouvem histórias infantis. Eu queria saber como que as histórias infantis, no caso, podem ser aliadas, né, nesse momento, no caso, para os pais ou para quem for contar, para ajudar nessa saúde mental das crianças. Então, acho que apesar de toda a evolução, né, tecnológica, enfim, as histórias infantis, elas não deixaram de ser verdadeiros escopos, né, para a imaginação. Nessa relação entre a realidade e a fantasia, a literatura tem um espaço muito especial, né? Um livro, um conto, pode levar a imaginação da criança, né? Porque a gente vai contando para a criança e ela vai imaginando, né? Não tem ali, às vezes, né? Tem as imagens, mas não de tudo, de toda a cena, de um detalhe da cena. E isso permite à criança imaginar, né? Ir para outro tempo, outro lugar, outro espaço. Permite a ela elaborações que são importantes sobre a realidade. E, sobretudo, falar da realidade, né? A partir das histórias, poder falar da realidade. Então, ler uma história, né, nos coloca numa certa suspensão, né? A gente permanece presente, mas mergulhado naquele universo. Não é assim quando a gente lê um livro, né? Você está ali na sua casa, sei lá, sentada no sofá, mas você sai fora daquela realidade, você entra naquele universo do livro, né? E isso é a riqueza que um conto, uma história infantil pode trazer para a criança, né? Então, o imaginário infantil, ele se abastece dessas histórias, né? Dos traços, das personalidades dos personagens, né? Então, depois, quando a criança vai brincar, ela se utiliza, agora eu sou a princesa, tal, né? Isso já tem uma certa nomeação, já dá um lugar para ela, né? Então, ela se utiliza desse rico instrumento para elaborar os próprios dramas. Há 2 colegas, né, psicanalistas, que fizeram um trabalho muito rico, até vou lhe mostrar aqui, que é este livro, né, que se chama Fadas no Divã, a Diana Corso e o Mário Corso, e eu concordo com eles, né, que eles colocam que se os contos de fada, né, ainda fazem sucesso, é pelo poder de simbolizar e auxiliar na resolução dos conflitos psíquicos, né, inconscientes que tocam as crianças de hoje. Por que os contos de fada ainda existem, né? Porque eles têm essa capacidade, né? Essa fertilidade dos contos de fada que se nutre do desejo, né? Lançando mão desse dispositivo, que são as histórias, né? E aí faz com que a criança reinvente a própria história, a partir dessas histórias, né? Se identifique e reinvente a própria história. Então, são muito importante, ricos, né? mesmo. Aliás, a gente vai estar terminando esse primeiro bloco. Eu quero falar sobre os contos de fadas, né? Quer dizer que mesmo com toda essa tecnologia, com toda a evolução que a gente vive, você vê só os contos de fadas ainda fazem parte dessa realidade do desenvolvimento, da evolução da gente, na infância principalmente. Enfim, vou fazer então um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua aqui conversando com a doutora Aline, tá bom? Um instante só, até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos.
O Opinião Livre está de volta, mais uma vez, conversando com a doutora Aline Heck Padilha Abrantes. O nosso tema de hoje é justamente a importância das histórias infantis, né, de fantasiar, é importante para manter a sanidade mental das nossas crianças, a saúde mental, e como é importante fantasiar. E nós terminamos o primeiro bloco falando dos contos de fadas, né? Que os contos de fadas ainda têm uma influência sobre nós. Agora, Aline, pensando justamente nesses contos de fadas, você acha que os contos de fadas permanecem sendo interessantes e importantes mesmo para essa geração de nativos digitais, Aline? Acredito que sim, né? É claro que as crianças de hoje muitas vezes preferem um jogo eletrônico, um videogame, ao invés de uma história infantil, né? Mas tem algo, né, Silvia, que as histórias infantis proporcionam que você não encontra nos jogos, né? Que é um certo mistério, né? E as crianças são, eu digo as crianças, estou me referindo às crianças pequenas, né? Não estou falando de pré-adolescentes, por exemplo. Mas as crianças pequenas, elas são muito fascinadas, né? Por tudo que desperta um certo sentimento de medo, né? Aquela coisa assim, né? O medo, ele é uma semente de fantasia, né? Da fantasia. E ele provém do mistério, né? Então, ele pode ser provocado, por exemplo, pela percepção da nossa insignificância diante do universo, né? Quando a criança começa a se dar por conta de que a plantinha nasce, cresce, né? Floresce e depois ela tem um tempo de vida, né? Isso traz um certo medo também, né? A fugacidade da vida, né? É um sentimento vital, o medo, que nos protege dos riscos da morte. E é em função do medo que a gente desenvolve o sentido da curiosidade, a disposição para coragem, né, que possibilita a expansão do que a gente coloca, né, que eu posso lhe falar a partir da psicanálise, da pulsão de vida. Então, não é aquele medo paralisante, né, que deixa apavorado, assim, uma coisa de uma paralisia, mas é um medo que provoca, que mobiliza, que traz aquelas, sabe aquelas borboletas na barriga, né? Assim, que dá aquele friozinho na barriga, aquela coisa de arriscar, de enfrentar o monstro, né? De construir algum caminho visando um futuro melhor. Então, as crianças, elas procuram medo. E as histórias infantis, elas incluem figuras que são assustadoras, né? Que ensinam as crianças a conhecer e enfrentar o medo. Muitas vezes, né? As crianças querem que um adulto leia várias vezes uma determinada passagem, né? Justamente aquela passagem onde o medo é maior, onde a bruxa, por exemplo, malvada da Branca de Neve faz alguma coisa que é que conte novamente, né? Essa repetição, né, mostra o quanto a criança está ali simbolizando, né, aquilo que é importante para ela, né, que esse ponto que é impossível dela de poder apreender mesmo, né, de poder significar, mas que retornar ali aproxima, faz ela ir elaborando, né, questões que são importantes para ela. Então, acho que isso, as histórias infantis, os contos de fada, principalmente, trazem, né, e que os jogos não proporcionam. Então, acho que tem esse ponto aí diferencial que faz com que as histórias infantis se mantenham ainda, né, sendo interessantes para as crianças. Você tocou num ponto aí, né, que às vezes as crianças pedem para a gente contar várias vezes aquele ponto justamente que é o medo, tem o monstro, tem a bruxa, e as histórias e os contos de fadas, lógico, a gente cresce com elas, né? É uma geração que cresceu com essas histórias. Mas eu sempre achei, depois que eu tive um pouco mais de consciência, que as histórias eram um pouco pesadas, né? Você falou aí da Branca de Neve e fica sozinha, abandonada, tem sempre uma bruxa malvada, no caso de João e Maria também, né? Eles foram abandonados à própria sorte. Quer dizer, eles aproveitam, de certa forma, o dia a dia, a realidade e é colocada dentro das histórias, é isso?
Os contos de fadas, né, eles têm sim sua origem, que não deixa de ser algo, né, que foi encontrado, né, de uma realidade, né? Mas acho que o conto de fada, ele contém, né, dramas que são importantes, que a realidade também contém, que a nossa realidade também contém, né? De uma forma diferente, né? Mas mesmo que sejam histórias difíceis, né? Como João e Maria, por exemplo, que são duas crianças que ficam no meio do mato, abandonadas à própria sorte, as coisas vão se ajeitando no final, de alguma forma se ajeita, né? Há uma solução possível. Então, a criança não fica aí suspensa numa angústia, né? Ela pode encontrar, a partir da elaboração da história, soluções possíveis para a sua realidade também, né? Então, o sentimento de angústia, por exemplo, ele é algo que é indefinido, a gente não consegue colocar em palavras, né? Você fica com aquela coisa assim, eu estou angustiado, isso está me deixando angustiado, mas eu não consigo, é meio difuso, né? E uma história, ela pode ser um recurso muito rico, né? Ela pode emprestar um sentido, né? A criança pode se enlaçar nesse sentido da história e dar um contorno para o seu próprio sofrimento. Então, mesmo que a história do conto de fada não corresponda à realidade da criança, ainda assim ela pode se servir para dar algum sentido, empresta um sentido para a criança, né? Que fica de um conto para uma criança, independente da história, né? É o que faz reverberar na própria subjetividade da criança. Então, eu penso assim que o João e Maria, por exemplo, né? Há muitas histórias reais sobre a fome. Tem muitas pessoas passando fome. A história ali, a trama não tem como alimentar, né? Um pai e uma madrasta e 2 filhos. Claro que a esposa do pai, que não é a mãe das crianças, não tem o mesmo sentimento que ele, né? A preocupação que ele tinha de alimentar os filhos. E um conto de fadas, né? Ele é de outra época, uma época onde as crianças não tinham esse lugar que tem hoje, que são as majestades, né? Se você tem a comida, você dá para a criança e você morre de fome. Naquela época, o adulto se alimentava e a criança pegava o que sobrava. No caso do João e Maria, né? Não havia ali, a sobra não tinha mais. Eles não tinham como ser alimentados, né? E essa questão da fome, ela faz parte, né? Ela é aí pode ser um dispositivo para falar, né, da dor dos pais quando a fome bate num lar, né? Quando a gente, né, são várias realidades onde as crianças não têm o que comer, enfim. E pode-se falar dessas realidades, mesmo com a criança que tem, né, para que ela conheça essa outra realidade a partir do conto de fada. Assim como a oferta excessiva de comida também, porque quando eles vão parar na casa da É bruxa, verdade. ela fica, né, Dando comida para eles engordarem. puxando comida nas crianças para eles engordarem. Então, o excesso de oferta também é um problema, né? Isso também não é saudável para uma criança. Isso pode ser falado, enfim. Os contos de fada, né? Eles não precisam ser censurados ou modificados com adaptações que vão simplificar numa coisa assim, numa tentativa de idealizar e vamos tornar bonitinho. Não, eles trazem a complexidade que é viver, né? Então, isso ajuda a criança a elaborar a complexidade da própria experiência que é viver. Verdade. E os pais, às vezes, até ajudam, né? Olha, você lembra do Joãozinho e Maria, como é que era? Dá o exemplo para até colocar, fazer uma comparação, né, para as crianças do mundo que a gente está vivendo. Sim. Aliás, nessa vida pandêmica que a gente está sobrevivendo, né? Como os pais podem ajudar as crianças utilizando justamente a literatura infantil para, né, ajudar essas crianças a enfrentarem melhor esse momento, Aline?
Eu acho que a gente não pode deixar as crianças alienadas, né, numa tentativa de proteger elas como se não houvesse uma realidade horrível lá fora, né? Até porque, para muitas crianças, a realidade horrível não está só lá fora, está dentro de casa, né? Tem muitas Verdade, crianças verdade. perdendo familiares, muitas famílias sem ter emprego, sobrevivência, enfim, tá realmente muito dura a nossa realidade, né? Eu É. acho que a literatura infantil, ela é um instrumento muito rico aí, né? Quando utilizada, né, de forma compartilhada, quando você pode ter algum tempinho para sentar com a criança, ler um trecho que seja, conversar, né? No caso dos pais, né, ela pode causar efeitos importantes para ambos, não só para a criança, né? Muitas vezes para o adulto também, né? Muitas vezes o adulto está lendo ali e isso faz ele pensar em situações dele mesmo, né? Relembrar coisas da história dele. Então, acho que é muito rico para os dois, né? Tanto para a criança como para o adulto, que dedica um tempinho a fazer isso, a contar uma história, a ler uma história para a criança, né? Se a realidade já está muito dura, né? E de fato está, a nossa capacidade de criar, de contar história, de ler os contos pode ser uma forma de sobreviver, né? De questionar, de abrir espaço para falar, de escutar a criança e a si mesmo e buscar algumas saídas, né? Que sejam pequenas, mas que nos trazem um certo alento, né? Assim, uma coisa de uma esperança, né? De possibilidades. Então, eu acho que sempre que possível, né? Contar uma história mesmo quem não tem acesso a um livro, né? Que possa lembrar da história, os contos de fada clássicos, né? Muitos a gente lembra, e isso é um momento rico para se ter em família e de elaboração da realidade, né? E muitas Eu vezes, gosto né, muito. Aline, utilizar essas histórias justamente para explicar o momento, né? Sim, sim, para fazer essa relação, né, entre a história, né, e a realidade, né, entre o que aconteceu ali, daquela que é uma história diferente da nossa realidade, mas poder fazer o link, né? Uhum. E aí a criança pode ir pensando também, bom, se a história teve um determinado fim, também podemos pensar, né, em determinados fins, né, em caminhos possíveis, né? Isso ajuda muito, auxilia na elaboração dos próprios conflitos, né, das próprias dores, né, que estamos vivendo. Eu ia lhe falar que eu gosto muito dessa revista, eu assino ela, a 451, não sei se você conhece. Não, faz tempo que eu não assino mais revista, viu? Ela é uma revista de livros, então ela É. traz, né, sempre livros infantis, livros de adultos, e essa do mês de... Então fica a dica para quem está nos assistindo, né, que é a número 38, que é do mês de outubro do ano passado, 2020, ela traz muitas coisas, né, até todo um artigo sobre os contos de fadas e sugestões de livros, né, que já estão trabalhando sobre as questões atuais, livros infantis, né, que estão trazendo as questões de isolamento, de vírus, do que nós estamos vivendo, do coletivo, né, dessa relação entre o individual e o que é coletivo, que são tão importantes, né, para a gente poder dialogar e colocar em pauta com as crianças. Tá certo. Tá aí uma dica para vocês, pais. Aliás, os pais, mamães adoram a doutora Aline, né? Sempre me mandam informações aí. Amo a Aline, repete a Aline fazendo muito sucesso com as considerações dela. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, viu, Aline? E obrigada. Obrigada, Silvia, sempre um prazer estar aqui e poder levar algo aos pais e trocar com você. Muito bem. E a gente fica na expectativa aí do nosso próximo encontro
com a doutora Aline. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo Opinião Livre. Tchau, gente.